Quero desejar boas-vindas à nossa live. Hoje a gente vai fazer uma aula na prática de como funciona a profundidade de campo, né? Vou explicar um pouquinho de o que é a profundidade de campo, como ela funciona, né? E a gente vai fazer aqui alguns exercícios mostrando o que acontece, né? Claro, dentro do possível, na profundidade de campo, tá bom? Profundidade de campo é um termo que a gente utiliza na fotografia. O termo em relação à profundidade de campo é a zona de foco aceitável na frente e atrás do assunto. Como assim? Toda foto que você tira, tá? Ela vai ter um começo, né? Uma área que ela começa a ter foco. Uma área de foco, que é o foco nítido, tá? E uma área sem foco, tá? Que é atrás. Então, toda foto começa sem foco, tem uma área de foco e termina sem foco, tá? A gente preparou uma câmera que está aqui na minha mão, que ela vai ficar mostrando o nosso cenário de outro ângulo para vocês poderem ver exatamente o que eu estou falando, tá? A gente preparou a fita métrica aqui para mostrar a alteração que a gente tem, né, em relação à profundidade de campo, em relação à abertura, tá? Então a abertura ela é um dos principais controladores de profundidade de campo. Só que ela também não é a única controladora da profundidade de campo. Existem duas maneiras a mais para você controlar mesmo. A primeira delas, né, além da abertura, é a distância física que eu estou do meu assunto, tá? E a distância focal, ou seja, o zoom que eu estou usando. Por que o zoom faz diferença? Ele não faz direto na profundidade de campo. Mas quando você aumenta o zoom, existe um fator chamado a compressão dos planos, que é deixar como se os planos estivessem mais perto. Inclusive, eu já fiz um vídeo, né, meu mesmo, aqui na página, da Desktop, né, no YouTube, falando sobre isso. Acompanha para vocês entenderem um pouco melhor depois. E a gente tem aqui, então, a nossa profundidade de campo. Eu estou com a câmera aqui, tá? Ela vai estar mostrando o nosso cenário para vocês. E eu vou mostrar esses efeitos, ou seja, qual é o resultado de mexer na nossa abertura, tá bom? Então ela está aí, ó, tá mostrando lá para eles? Não, mostra aí, você quer? Tá. Então, daqui a pouco a gente coloca aí para vocês verem Só se querer, tá? o nosso cenário, tá bom? Deixa eu explicar um pouquinho do que acontece. Quando você tem, então, primeiramente a abertura, que é o primeiro fator para controlar a profundidade de campo, tá? Ela tem a abertura, né? A abertura é a abertura do diafragma, um equipamento que fica dentro da lente, né? E quando ele está mais aberto, ou seja, você tem uma abertura maior, ele cria, pela ótica da lente, um desfoque maior, que é conhecido como efeito bokeh. Então, tem muita gente que fala assim, mas como é que eu faço aquele fundo totalmente desfocado, bonito, né? Então, primeiramente, está ligado à sua abertura, tá bom? Eu quero que a gente coloque aqui na câmera, então, para mostrar para vocês o que acontece, né? Vocês vão estar vendo aqui do lado, né, na telinha, a configuração que eu estou usando na câmera, tá? Então, o ISO, a abertura e a velocidade que eu estou usando. A velocidade eu não vou mexer. Oi? Não, sim, tá aqui. Não, foi só no... Olha, para eles acompanharem, né? Tá. Aqui nessa telinha aqui, ela mostra pra gente a nossa velocidade, eu não vou mudar, a velocidade não interfere, tá? Abertura e ISO, né? Porque o que vai acontecer? Quando você fecha a abertura, tá? Acaba de entrar menos luz, porque ela deixa uma área menor de recepção de luz, tá bom? Mas quando eu mexo na abertura e ela fica escura, eu posso compensar isso com isso, tá bom? Então a gente vai ficar controlando esses dois para chegar no resultado 1.8, tá? A 50 1.8, que é uma lente bem clarinha, mas tem outras duas versões dela que são ainda mais claras. Né, que eu gosto muito, é a 50 1.2, que já é uma daquelas lentes de cristal que a gente sempre fala nas lives, né? Que tem o Lzinho, né, e o anel vermelho, que representa que ela tem aquela maior nitidez, tá? Então eu estou com ela aqui, né? E eu vou focar nessa primeira câmera. Como assim focar? É o seguinte, esse anel, tá? Vocês olharem a lente aí, né? O nosso editor vai dar uma aproximada aqui, você consegue? Mais que isso? Tá bom. Esse primeiro anel aqui, que fica na frente da cinquentinha, toda lente, né, fixa, que é aquela que não muda a distância focal,
ela tem esse anelzinho. Esse anel é o foco. Isso mesmo. Esse anel é o foco, certo? Então a gente mexe no anel de foco dela. Tanto que ela mexe aqui a pintinha. Vocês conseguem ver ela aumentar e diminuir. E quando eu mexo nesse anel de foco, eu consigo controlar o meu foco. Mas Rafael, no modo automático isso não acontece? Acontece, só que acontece de forma automática, né? Porque eu estou mexendo manualmente, mas quando eu ativo o modo automático, ela foca do mesmo jeito. Quando você dá um meio clique ou aperta aquele botão F1, ela vai focar onde está aquele quadrado lá, né? Então ela faz a mesma coisa, só que eu vou fazer aqui para vocês de forma manual, ou seja, mexendo nesse anel para vocês poderem ver melhor, tá bom? Então aqui, ó, eu vou focar nessa primeira câmera, bem de pertinho, tá vendo? Bem nítido, aí. E aqui a gente vai ver que o fundo ele fica completamente desfocado. Por quê? Porque como vocês podem ver ali, eu estou usando a abertura 1.8. Tá? Então, se você quer um fundo bem desfocado, né, aquela foto com fundo bem desfocado, você tem que usar a abertura máxima da sua lente. E aí você me fala, mas Rafael, eu tenho uma 1855, como que eu vou desfocar o fundo? A 1855 não tem 1.8? A gente vai chegar, tá bom? Então, primeiramente, a gente pode usar a maior abertura para desfocar bastante o fundo, tá? Isso entra na questão, então, agora da profundidade de campo. Eu peguei a fita métrica aqui para vocês verem. Vou focar aqui, ó. Tá vendo? E para vocês entenderem, eu estou usando aqui, então, 1.8. E a gente só vê, tipo, a nossa profundidade de campo, ela tem uns 2 centímetros, vou até diminuir um pouquinho isso para ficar melhor de ver. Tá vendo? Você consegue ver o 2 e o 3 ali, tá vendo? Bem embaçado o 4. E à medida que a gente mexe na nossa abertura, ó, olha só, fica de olho lá na abertura que fica ali no cantinho, ó, o F, tá? F é de F-stop, tá? É o nome da abertura, o F é a abreviação do mesmo, tá bom? F-stop é o nome da abertura, então eu vou focar aqui, tá vendo? E vou começar a fechar. Quando eu fecho, fica escuro. Eu vou fechar para 5,6. E eu vou aumentar o ISO, tá vendo? Para compensar a falta de luz. Antes, a gente só enxergava até o 2, né? Agora a gente já enxerga até o 5, tá vendo? E se eu fechar mais, fechar... a gente já enxerga até o 10, mais ou menos. Então, a diferença é muito grande quando a gente está usando uma abertura pequena. Vou voltar aqui para 1.8, ó. Te volta a enxergar só o 2 e o 3. Então, quando eu quero desfocar uma coisa bem desfocada, eu tenho que usar uma abertura grande, porque ele foca uma área muito pequenininha. Né? Quando eu uso essa área para andar, eu sempre mantenho os 2 centímetros, dependendo da distância que eu estou lá. Ó, tá vendo? Ela é sempre pequenininha. Mas quando eu fecho, essa área começa a ficar bem maior. Antes a gente via só o 2, agora a gente já viu até o 5, aí quando eu vou andando, né, eu consigo ver mais números. Né? Então, quem quer desfocar o fundo tem que usar uma abertura bem grande. Eu já vou chegar naquele papo que eu falei para vocês, de usar a 1855 para desfocar o fundo. Porque daí entra naquela outros 2 casos, que é a distância e a distância focal, tá bom? Então, primeiramente, né, a gente pode controlar que em muitas situações na nossa fotografia acontece o seguinte caso, tá? Que a gente vai precisar focar em mais de uma pessoa. Então, por exemplo, eu estou na mesa do bolo, né? Na mesa do bolo não, na mesa de convidados. Tá um monte de convidado em linha. Estou tirando foto aqui, ó. Cada uma dessas câmeras representa uma pessoa em linha na minha mesa que eu tenho que fotografar no casamento, no aniversário. Como que eu vou focar em todo mundo? Aí entra de novo na questão da profundidade de campo, só que agora ao contrário, né? Porque antes eu estava ensinando vocês a desfocar o fundo, né? Só que agora a gente vai ver como é que a gente consegue focar uma área maior. E para isso a gente vai controlar exatamente a mesma coisa. Lembra que quando eu fechar minha abertura, eu conseguia focar em mais números, correto? E quando eu consigo focar em mais números, teoricamente eu consigo focar, tá certo? Traz o microfone para mais próximo de você, vai ser claro. Assim? Mais perto, tá? Tá bom. Vou deixar aqui pertinho de mim, tá bom? Então, eu vou...
Quando eu foco em mais números, isso representa o foco em mais pessoas. Certo? Então vamos dizer que há necessidade, né, de eu estar focando em várias pessoas, tá certo? Eu estou focando aqui tanto nessa primeira pessoa, quanto na segunda, quanto na terceira. E aí tem muita gente que fala assim, mas Rafael, eu uso vários pontos de foco na minha câmera. Minha câmera tem 65 pontos de foco. Sempre que eu faço foco, foca em só um lugar. Isso não é a questão do foco, tá? Foco é um pouquinho diferente da profundidade de campo. O que é foco? O foco, ele é a nitidez que nós temos na imagem, ou seja, aonde a gente está buscando a nitidez. E a profundidade de campo é o tamanho dessa área de nitidez, entendeu? Então agora o que a gente vai fazer é focar em algum lugar, né? E usar isso para aumentar e conseguir chegar nos 3 que a gente precisa, tá? Então a gente precisa focar nos 3, né? E a gente vai controlar a nossa profundidade de campo para chegar nisso. Aí a pessoa fala assim, não, mas aí tem que usar o ponto de foco tanto aqui quanto na última câmera. Não, não adianta, porque o foco ele é uma faixa. Ela é essa faixinha, ó, coloca aí na tela pra gente. O foco é só essa faixinha aqui, ó. Que vocês estão vendo? Tá vendo que tá no número 2? Que eu consigo fazer ela andar quando eu mexo no meu motor de foco. Isso é o foco, certo? Isso, só essa areazinha. Agora, a profundidade de campo é quando eu fecho, eu consigo focar em vários números ao mesmo tempo. Agora, quando eu mexo no meu foco, a minha área é muito, muito maior. Tá? Então, essa é a diferença. O foco é aonde eu estou mirando, né? E a profundidade de campo, ela é o tamanho dessa área. Então, não adianta você ter vários pontos de foco, porque a câmera sempre foca só um lugar. O que a gente vai ter que fazer é aumentar a profundidade de campo, ou seja, essa faixa que eu estou mirando aqui para vocês, ó, vou jogar o microfone um pouquinho para o lado. Ó, essa faixa que eu estou mostrando para vocês, ela está, deixa eu virar aqui, aí, maior, tá vendo? Ela está grandona agora, ela está focando lá no 5, 6, 7, mas se eu volto para 1.8, ela foca aqui, ó, muito, muito menor. Tá bom? Então o que a gente tem que fazer é crescer essa faixinha. Tá? Então vamos representar aqui nossas 3 pessoas. Pode manter. Isso. Representar aqui nossas 3 pessoas. Eu vou focar aqui na primeira. E no 1.8 que a gente está usando, a gente não consegue ver, né, muito mais do que a primeira câmera. Tá? As outras ficam completamente desfocadas. Tá vendo? Muito, muito desfocado. Por quê? Porque o foco está na primeira e minha profundidade de campo, minha faixinha, ela é suficiente para focar aqui no símbolo da Canon e desfocar o modelo dela. Então ela é muito pequenininha. O que eu vou fazer agora é começar a aumentar essa área, tá certo? Como? Fechando a minha abertura. Eu vou colocar aqui no ISO automático por enquanto, aqui só para poder aumentar. Quando você fala fechar a abertura, é aumentar o número do F. Exato. Aí tem um detalhe, né? O número F ele funciona ao contrário, né? Quanto maior o número F, menor é a abertura. Então, se quiser anotar essa informação, ela é muito importante, porque ela confunde muito. Quanto maior o número F, ou seja, F11, 16, 22, 64, ela está muito fechadinha. E quanto menor o número, 1.4, 1.2, né, 2.8, elas são aberturas bem grandonas, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, ó, e vou começar a fechar a minha abertura. Eu vou colocar aqui, ó, no F5.6. Então aqui, ó, no 1.8, eu vejo a primeira câmera e as outras são completamente desfocadas. Mas quanto mais eu vou fechando, olha como lá no fundo claramente vai ficando mais nítida, no 5.6, ó. Eu já consigo ver bem mais da segunda e da terceira câmera lá. Vou fechar mais. Ó, tô colocando aqui no F11, tá? Olha como eu já consigo o foco bem melhor. Agora, se eu for procurando o foco, eu com certeza consigo achar um foco que a profundidade de campo fique maior. Que eu consiga focar os dois, ó, o foco no meio entre eles, ó, e eu consigo foco tanto na primeira quanto na segunda. Agora vou aumentar o zoom normalmente aqui mesmo, porque ele não está deixando eu subir mais. Tá vendo? Então agora eu tenho foco tanto na primeira câmera quanto eu tenho na segunda. Tá certo? E a terceira lá no fundo já está visível. Olha o que acontece se eu volto aqui para 1.8
como ela desfoca todas, ó, se eu foco na segunda, desfoca a primeira e a terceira. E à medida que eu vou fechando, vou focar aqui melhor. Opa. Sim, pode deixar. Foco direitinho, tá vendo? Tá bem focadinho. E agora eu vou fechar só. Olha como vai aumentando. É nítido, ó. Vocês vão ver comigo, ó. Ó. Em 5, 6 já não tá mais tão desfocado as duas. No 8 eu já consigo ler o EOS ali, tá vendo? Em 16 eu já consigo ver as 3 câmeras, tá vendo? Com perfeição? Show? Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente vai poder fazer é mexer na nossa abertura para adquirir uma profundidade de campo maior. Tá? Então, primeiramente, a abertura é o primeiro fator. Pode voltar para mim aqui. É o primeiro fator para o controle da nossa profundidade de campo. Tá certo? Então, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor do controle da abertura em relação a isso, a gente tem que entender que, poxa, imagina, eu estou num casamento. Já não está muito claro, né? Como que eu vou usar o F16? Diz para mim. Se eu não tiver com um flash bom, muito bom, ou com uma câmera com ISO bem parrudo, né? Tipo uma 5D, uma 1D lá que tem 102.000 de ISO, né? Raramente você vai conseguir usar o F16 à noite, né? Para fazer profundidade de campo. Então, existem outros 2 fatores possíveis para isso, tá? E aí a gente entra na questão da distância focal. Eu vou trocar de lente aqui pra gente ver uma coisa. E ela desligou, né? Tem problema. Ó, agora eu tô aqui com a 1855, tá? Deixa eu abrir ela aí pra vocês verem. Deixa eu só ver se... Tranquilo. Posso pôr? Pode. Então aqui com a 1855, né? Ela é um pouquinho diferente da cinquentinha. Eu vou fazer o foco lá na câmera do meio, tá? Conferir o foco lá, só para ter certeza que tá certinho para vocês. Tá. Beleza, tá vendo? Tá certinho? Tá? Então agora... Oi? Porque como ela é 5.6 a maior abertura dela, né? No 5.5, né? Aqui em... Ela é uma lente, a 1855, ela tem uma coisa interessante, que é bom citar. Ela não tem uma abertura fixa máxima, né? Como assim? É o seguinte, ela é uma lente que em 18 ela tem uma abertura, e em 5.5 ela tem outra abertura, tá? Então ela é 5.6, ou seja, a abertura dela é 5.6, se eu estiver usando o 55, tá? E a abertura dela em 18 passa a ser 3.5, tá? Então ela é uma lente que varia a abertura de acordo com a distância focal, tá? Então isso é um problema? Depende, né? Porque eu não consigo manter a mesma luz que eu tenho em 18 quando eu estou em 5.5, entendeu? Então às vezes você fez toda a fotometria lá, a luz está clarinha, certinho em 18. Aumentou o zoom, pronto, fica escuro. E aí você tem que aumentar mais ainda o ISO e coisa do tipo. Mas olha só, vamos lá. Então eu vou dar uma explicadinha sobre como funciona aquela compressão dos planos que eu te falei, tá? Então é o seguinte, ó. Aqui as câmeras parecem estar lá longe, né? E à medida que eu vou me afastando e aumentando o zoom, olha como as câmeras parecem estar vindo mais para próximo. Isso causa o desfoque, tá? Então o que a gente vai fazer, se caso você precisar de uma profundidade de campo maior, é usar uma distância focal pequena, tá? E aí, numa distância focal pequena, eu tenho, né, um foco bem maior. Eu estou focando na segunda lá, mas eu já consigo ver muito mais a primeira em 3.5, né, que já é uma abertura que não era tão fechada. Quando eu usava o 3.5 na 50mm, eu não conseguia um foco tão bom assim. E agora eu vou começar a fechar um pouco mais, né, para a gente poder ver o que acontece em F11 dessa vez. Nosso estúdio aqui, né? A gente faz o possível aqui para deixar melhor. Mas aqui é na prática mesmo, para vocês verem como é que funciona. Tá? Olha aí. Agora eu já tenho um foco muito, muito melhor do que eu tinha quando eu tinha os 50mm, né? Agora eu estou usando, eu não precisei do F16 para focar em todo mundo.
Com F11 eu já consigo um foco em todas as câmeras. Na verdade, na mesa inteira, né? Vou usar a fita métrica aqui como referência para vocês. Ó. Vou focar aqui na primeira de novo. Ó. Olha como em 18 a gente consegue enxergar até o 10, mais ou menos. Ó. Vou focar aqui, ó, pra gente ver até onde a gente está enxergando. A gente consegue até o 20, a gente consegue enxergar, tá vendo? Então, esse é o ponto. Antes, na 5.5 lá, na 50mm, perdão, a gente enxergava só o 2 e o 3. E mesmo na abertura máxima dessa lente, ó, né, em 18 a gente enxerga até o 6, mais ou menos, tá? Agora, se eu aumentar para 5.5, aí volta a ser um pouco mais próximo do que a gente tinha antes. Só que, qual que é o maior dos problemas aqui? A abertura. Ela não é uma lente 1.8 igual a outra, tá vendo? Ela é uma lente 5.6, então ela não foca só no primeiro e desfoca o número 2. Mesmo assim, ainda tem uma profundidade de campo legal. Então tem gente que fala, eu não consigo fazer foto desfocada com com a 1855. Olha aqui, gente, que legal que a gente consegue. Ó, olha lá. Só que você tem que ficar com uma distância focal maior para comprimir os planos e principalmente entra na questão da distância. Então tem que chegar mais perto. Olha quando eu chego mais perto como eu consigo desfocar muito fundo. De longe eu não consigo, ó. Aqui não fica aquele fundo desfocado que a gente estava vendo antes, fica? Jamais. Mas quando eu vou chegando mais perto, ó. Olha como eu desfoco muito o meu fundo. Tá? Então entra aí agora na questão da distância. O que é a distância, né? Quanto mais perto eu estou do meu assunto, tá? Mais a gente vai ter desfoque. Por quê? Porque quanto mais próximo, né, a gente chega do nosso assunto, melhor é a ótica da lente, né? Ela cria mais os chamados círculos de confusão. Não vou entrar na ótica, que é, né, um negócio bem complexo, mas quando a gente chega bem pertinho, a gente consegue um desfoque bem maior. Tá? Então, quanto mais perto você chegar, melhor. Mas, Rafael, como assim eu tenho que chegar perto? Quanto perto? O mais perto que você puder, tá? Toda lente, ela tem uma coisa chamada macro, tá? Não é que ela vai fazer a foto macro, mas ela vai permitir uma distância, uma certa distância. Então, a minha lente aqui, ó, embaixo, aonde fica o grip, aqui, ó, tá escrito macro 0,25 metros, tá? O que significa macro 0,25 metros? É a distância mínima que eu posso estar do meu assunto. Eu posso chegar aqui a 25 centímetros do meu assunto, né? E ele ainda vai ter nitidez, né? Ainda vai conseguir fazer o foco. Algumas lentes, ó, vou pegar e filmar aqui na frente para você. Meu assistente está me xingando aqui. Deixa eu colocar aqui na câmera para você. Ela tem essa janelinha, tá vendo aqui? Eu estou usando a 35 como exemplo. Ela tem essa janelinha aí, né? E essa janelinha, ela serve para mostrar a distância que você está. Então, ela é uma treina muito precisa. À medida que eu mexo aqui no anel de foco dela, ela vai aumentando. 30 centímetros, que é 0,40 metros, né? 40 centímetros, 70 centímetros, 2 centímetros, 2 metros, né? Esses 2 metros significa que se eu apontar e essa janelinha aparecer de 2 metros para mim, significa que eu estou a 2 metros do meu assunto, certo? E depois disso vem uma coisa chamada, esse infinitinho aqui, que é chamado de hiperfocal. O que é hiperfocal? Hiperfocal é uma condição da lente, tá? E essa condição, ela faz com que a gente tenha, a partir de certo ponto, nitidez em toda a nossa imagem. Em todo o plano. Então, tem muita gente que quer desfocar o fundo de uma montanha, que está a 10 km de distância, né? É impossível desfocar. Por quê? Porque para a lente, a partir de certo ponto, tudo vai estar focado. E essa condição é hiperfocal. Então, para você fazer, por exemplo, astrofotografia, né? Que é uma fotografia muito interessante de fazer, né? Que exige, claro, muito tempo e exige muito da câmera também, tá? Mas é muito legal de fazer. As estrelas, elas estão longe. Então, o ajuste é na hiperfocal. Você não consegue, por exemplo, focar na Lua e desfocar a estrela, porque elas são no mesmo plano. Entendeu? Essa é boa, né? Porque elas estão muito longe, entendeu? Você não vai conseguir, né? Então, não tem como fazer, né? Ela está ali naquele ponto e tem que manter
né, a hiperfocal. Então é uma condição da lente. Algumas lentes têm uma hiperfocal gigantesca, né? Eu estava aqui com a 70-200, a 70-200 2.8 série L, né? Consegue pegar. Lente linda, 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 maravilhosa, né? Eu vou até colocar ela na outra câmera para vocês verem uma coisa. Coloca aí pra gente. Né? Ela também tem a janelinha aqui, ó. Só que olha essa condição aqui, né, gente? À medida que eu vou andando, o macro dela é 1.2 metros, tá vendo? 1.2 metros. Ou seja, o macro dela, a distância mínima que eu posso estar é 1,20 m. Agora, olha a hiperfocal dessa lente. 10 metros, tá vendo? 10 metros, ou seja, você pode estar a 10 metros do assunto, você está lá, o cara está do outro lado da rua, né? Você está tirando foto dele e ele consegue desfocar o fundo, né? Então é uma lente bem legal. A primeira versão dela era ainda maior, ela tinha 20 metros, né? Então 20 metros, cara, é uma distância muito grande para você desfocar o fundo, é muito legal. Uma lente maior que essa, assim, não é maior. A lente 200, 400, tem 600 milímetros, ela deve ser ainda maior a distância focal. E aí você consegue desfocar alguma coisa que está meio longe. Mas não desfocar muito longe também. Todas têm um limite da hiperfocal. E uma pergunta que surgiu, né, essa semana, inclusive, feita pelo Fabrício, abraço para ele se ele estiver assistindo aí, nosso assistente sabe quem é. Ele perguntou assim, mas Rafael, tudo que está na hiperfocal está nítido? Sim, tá? A partir da hiperfocal, tudo está nítido. Agora, você pode melhorar a nitidez fechando um pouquinho a abertura. Lembra que você, quando fecha a abertura, aumenta a profundidade de campo, correto? Isso também aumenta o que a gente chama de nitidez, tá? Só que nitidez era diferente de profundidade de campo. Por quê? Olha só. Toda lente tem um ponto máximo de nitidez, tá? Quando você for comprar uma lente, pesquisa sobre o ponto máximo de nitidez dela. É muito importante. Normalmente, tá? Isso costuma ser uma regra, né? Mas algumas delas fogem dessa regra. Você tem que fechar 2 pontos inteiros de f-stop para chegar no resultado de nitidez máxima. Como assim, Rafael? É o seguinte, toda lente ela tem uma abertura máxima, não tem? Tipo essa aqui, que ela é 2.8, ela é 2.8. A sua a 1855, ela é 5.6. Essa é a abertura máxima, tá? E a gente tem o que a gente chama de pontos de f-stop. Então, a nitidez para uma lente dessa aqui são 2 pontos acima, 2.8, 4, é 5.6. Então, quando eu uso 5.6 nessa lente, eu tenho a minha nitidez máxima, tá? Ela fica com a qualidade máxima dela. Agora, quando eu tenho a minha 1855, que ela já é 5.6, o ponto de nitidez máximo dela passa a ser 5.6, 8, 11, tá certo? Deixa eu ver se eu acho uma tabela aqui junto. A de cima aí, essa aí mesmo. Acho que dá para considerar. Tá? Ele vai mostrar para vocês daqui a pouco aí. Ou seja, são 2 pontos para você ter nitidez. Só que nitidez é diferente de profundidade de campo. O que é a profundidade de campo? Às vezes você quer tirar uma foto e não quer que o fundo fique desfocado porque você está focando várias pessoas. Isso não significa ter uma nitidez maravilhosa. Significa só que a profundidade de campo da sua foto é grande. Tá? Então, nitidez é uma coisa, profundidade de campo é outra, né? A gente tem a nitidez num plano bem grande, né? Perdão, a gente tem a profundidade de campo numa área grande, mas a nitidez a gente consegue quando a gente fecha só um pouquinho a lente, igual a tabelinha que está sendo mostrada aí, tá? A gente conseguiu? Ainda não? Tá pegando aqui. Tá bom? Essa regra que vai aparecer aí, ela não é das melhores, é bom a gente explicar isso aí. Tem muita gente que fala isso, que está nessa regra. E isso é errado, tá? E vocês vão saber o porquê assim que eu mostrar. Vamos lá, vai ser legal. Tem que achar mais alto que tem que ser em JPEG? Show de bola. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. E vocês vão saber o porquê. Pelo que eu tô falando, eu tenho certeza que vocês vão ter entendido. Então, é muito importante, tá? A gente fazer a profundidade de campo,
tá? Muitas vezes na vida a gente precisa de uma profundidade de campo melhor, né? Falar assim, eu tenho que fazer o foco numa área maior, eu tenho que focar mais pessoas, eu quero fazer uma foto de paisagem, eu quero eu e a paisagem, um foco. Eu não quero falar, é isso aí, ó, né? Então, por que isso aí é interessante? Quais são os pontos de f-stop que estão ali, ó? 1.4, né? 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22. Então, se sua lente é 2.8, tá? A gente tem que andar 1, F4, 2, F2.8, 4. Isso mesmo. Anda 1, 2.8, 4, 5, 6, tá? Então a gente vai ter... Põe a cinquentinha e aí vai nesse... Aqui, ó, vai mudando. Que é nessa... Tá, pode ser. Só começar. Pode ser. Só que ela vai sair, né? Ligou? Ligou. Aí, ó. Essa lente, então, deixa eu colocar na tela aí. Ela é 1.8. Então, qual o ponto mais próximo? É o 2, tá? Então, a gente vai andar 2.8, 4. Então, o ponto máximo de nitidez dessa lente a gente tem no F4, tá? Então, para quem tem cinquentinha aí, né, saibam disso, né? Raramente a gente tenta usar o 1.8, não sei que a gente quer desfocar muito, muito fundo mesmo. Mas, normalmente, a gente usa o F4, né, para conseguir uma nitidez boa. E lembrando que nitidez boa não é profundidade de campo boa, tá? Essa lente ela é 2.8, eu teria que fechar. Imagina que ela é 2.8 aqui, ó, vocês estão vendo aí? Eu tenho que fechar 4, 5, 6, tá vendo? Então, se eu tivesse com essa lente, para eu ter a nitidez máxima, eu usaria o 5, 6, tá bom? Mas agora, eu quero, não confunda de novo, profundidade de campo, né? Você tem uma área maior. Então, que nem tá ali naquela regra lá, por que eu disse que não funciona? Porque se você estiver perto, né? Não adianta nada eu usar o F22 aqui, ó. Vou usar o F11, que é o máximo que eu tenho, né? Coloca a nossa câmera aqui. Aí. O F16 é o máximo. Qual que tá aqui? 10. Eu vou colocar aqui no 14, que é o máximo que eu tenho, né? Eu tô bem pertinho, eu tô no macro da minha lente, eu não consigo não desfocar o fundo. Tá vendo? O fundo ele fica um pouco desfocado. Por quê? Porque eu estou muito próximo, tá vendo? Vou focar aqui, ó. Tá vendo? Mesmo no F20, no qual que eu estou usando? 14, tá vendo? Claro que se eu estivesse usando 1.8, né? Estaria muito, muito, muito mais desfocado, né? Mas, mesmo com F14 aqui, ó, eu não consigo desfocar o fundo se eu estiver próximo. Então, aquela regra tá errada, né? Porque ali não fala da distância. Né? Como que ele fala para mim que eu vou conseguir foco no plano inteiro, né? Até na montanha, se eu estiver muito perto, eu não vou conseguir. Então tem que levar em consideração sempre, sempre, sempre os 3 fatores. Tá? Então sempre leve em consideração a sua abertura, primeira coisa. Tá? Você pode fechar a abertura para conseguir profundidade de campo. Segundo, você pode se afastar um pouco mais. Então quanto mais você se afasta da pessoa, né? Do assunto, né? Não precisa ser uma pessoa, do assunto em si, mais você tem profundidade de campo também, né? Maior é a sua área de foco. E se você usar uma distância focal menor, ou seja, se tiver um objetivo ali que você consegue controlar a sua profundidade, a sua distância focal, você diminui o zoom, isso também vai aumentar a sua profundidade de campo, tá certo? Então são 3 fatores para a gente conseguir focar melhor, né? Fazer um desfoque do fundo cremoso, chegando bem pertinho, né? Fazer o efeito bem bonito com 1.8, ou se eu precisar focar em várias pessoas, né? Eu preciso focar em uma área bem grandona, eu tenho que fechar um pouco mais, tá certo? Teve algum comentário legal aí? Carol, não tinha que ser às 7 horas da noite. Ah, sim. Então a gente fecha um pouco mais e consegue focar em mais pessoas, se afasta um pouco mais, ainda mais pessoas. Tem muita gente, né, que vai tirar foto de grupo, né? Ah, a gente tira foto da turma, assim, tá todo mundo lá, e quer usar o F1.8. Aí foca no primeiro, o último da fileira lá sai desfocado, não adianta. Se você quer focar em mais pessoas, você vai ter que fechar um pouco mais a sua abertura, tá? Ou colocar na hiperfocal, né? Aí já é outra questão, você vai lá longe, né? E deixa o grupo na hiperfocal, entendeu? Dependendo da distância que você conseguir chegar, vai estar todo mundo focado também, tá bom?
Então, toda lente tem isso. Toda lente tem um hiperfocal, toda lente tem um macro. Vale muito a pena pesquisar. Dá uma lida no manual da sua câmera, da sua lente, para você saber o que você... Oi? Quantos tipos de lente a gente tem? 3, né? 3. 4, né? Com a dos 70-200. Põe o hiperfocal das 3 pra gente, pra eles verem, tem como? A 1855 ela não tem o mostrador, tá? Então ela não mostra a distância pra gente. As únicas que mostram a distância pra gente são a 70-200 e a 35. Mas eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Então, para vocês verem a diferença, eu vou abrir essa abertura aqui para ficar mais clarinho para a gente enxergar. Vou colocar aqui direitinho. Ó. A hiperfocal dessa câmera aqui. Aí. Aí. Ela não quer focar, não. É 10 metros. Tá vendo a hiperfocal dessa lente? Então, se eu quiser colocar a pessoa na hiperfocal aqui, eu tenho que estar a 10 metros de distância da pessoa para que ela seja focada direito, né? Para que você consiga focar na hiperfocal. Agora, nessa lente aqui, que é a 35, é uma super grande angular. Não super, mas é uma grande angular. Olha só como a distância focal dela passa a 2 metros a hiperfocal. A hiperfocal dela cai muito. Tá? Então a diferença é absurda entre as lentes. Tá? Essa aqui, pô, hiperfocal 2 metros, você consegue fácil. Né? 2 metros da pessoa são 2 passos para trás. Né? E você já consegue já entrar na hiperfocal dela. Né? Cada lente vai ter aí uma distância hiperfocal específica, fica tranquilo. Né? Vale a pena pesquisar e descobrir qual é o modelo da lente que você está usando. Tá bom? Isso fica mais ou menos 4 metros. Né? Aí, ó, mais ou menos isso mesmo, em 5,5, né? Em 18 ela vai ser menor, entendeu? Porque a grande angular ela entra na hiperfocal mais rápido. E se tiver usando uma abertura maior, né, uma abertura menor, deixando o F11 ali, provavelmente ela também entra na hiperfocal mais rápido, né? Tanto que a 1855, tanto quanto essa aqui, ó, põe de volta aqui, ó, pra vocês entenderem, a 1855, 35, ela tem essa informação aqui, ó, né? Que diz pra gente, deixa eu focar direito aqui, deixa eu focar. Já tá. Quem tiver labirintite agora já passou mal. Eu vou falar. Tá aqui, ó. Em 22, ó, em 22 pra cá, olha como ela entra na hiperfocal antes. Tá vendo? Aqui já estaria na hiperfocal. Por quê? Porque ela tá com uma profundidade de campo muito grande. Tá? Então é diferente de acordo com a abertura também, ela indica isso pra você, tá vendo? Aqui seria hiperfocal em 22, aqui seria hiperfocal em 11 e para baixo de 11 provavelmente seria aqui. Tá? Então ela mostra tudo isso. Essa aqui também. Tá? Todas as lentes que tem essa janelinha vão mostrar isso ali. Né? A hiperfocal dela. As lentes que tem zoom, né? Não. Não. As lentes que tem a janelinha. Ah. Tá? Ela mostra ali também. Ó. E de acordo com a distância focal. Ela mostra de acordo com Aquele vermelhinho que tá embaixo ali. Isso, esse aqui é de acordo com a distância focal. A 35 é de acordo com a abertura, tá vendo? 22, 11, 11, 22, tá vendo? E essa aqui é de acordo com a distância focal. 200, né? Então, o que ele está falando aqui? Se você tiver em 200, a hiperfocal é aqui. Aqui, aí. Se ela tiver em 100, a hiperfocal é aqui. Se ela tiver em 70, a hiperfocal é aqui. Tá? Então, muda um pouquinho de acordo também com a sua distância. Beleza? Show de bola? O que vocês acharam da nossa informação aí hoje? Né? Eu achei que ficou bem legal. Gostou, doutor? Foi ótimo? Então é isso aí, galera. Depois deixem nos comentários aí o que vocês acharam também. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor de como você vai ter uma nitidez, como você vai ter uma profundidade de campo e como que você também vai desfocar o fundo, né? Tem gente que quer fazer aí o fundo bem desfocado, tá aí, cara. Esse é o segredo, né? Você vai pegar a sua abertura, abrindo a abertura máxima que você puder, né? Deixa ela bem aberta e tira a foto bem pertinho, tá? Aí você vai ver, desfoca tudo, tá? Então é assim que a gente consegue. Galera, eu quero agradecer a presença de todos que tiveram aí. Espero que vocês tenham gostado, tenham esclarecido aí. E bom, fiquem com Deus. Grande abraço.